tentar as nossas famílias. Deixa eu dizer uma coisa para você. A guerra que o inimigo faz contra as pessoas lá fora é uma guerra diferente. Porque eles já estão vivendo a presença de Deus. Então, toda a guerra, toda a estratégia que o inimigo usa para com essas pessoas é um tipo, é de uma forma. Agora, a guerra contra os filhos de Deus, contra os cristãos, porque é uma guerra em que ele vem tocar nos seus valores, que ele vem tocar nas coisas que você preza, ele vem mexer nas coisas em que sabe que pode, ele conhece a nossa vida, aquilo que pode te entristecer, que pode te magoar. Por quê? Porque a estratégia com o crente é outra. Para que ele possa de alguma forma atingir. Então, o que ele faz? Ele usa um tipo de estratégia contra os cristãos que vai os atingir, que são armas que não atingem quem está lá fora no mundo. Mas quem está na casa de Deus, quem está servindo ao Senhor, então é diferente. E muitas das armas que ele usa está dentro da área da nossa família. É a vida financeira, é a nossa vida familiar, são os nossos relacionamentos, são os nossos filhos, enfim, são a saúde, são essas coisas todas que ele usa para o quê? Criar uma cortina de fumaça, criar uma situação para que nós sejamos assim de alguma forma feridos, atingidos, alcançados pelas suas ciladas. E nós temos essa oportunidade, que é o momento em que nós nos unimos como famílias para guerrear. Por isso também nós estamos já há algum tempo, às quartas-feiras, sempre reservando um momento ao final do culto para orarmos por cada uma das pessoas, ungirmos cada um dos irmãos, a fim de que nós pedimos ao Senhor que venha confirmar a palavra com os sinais. Amém? Para que o Senhor dê vitória. Irmãos, as lutas que passamos, as coisas que nós enfrentamos, são coisas que Deus sabe, que Deus de alguma forma assim permite para que a gente passe, mas Ele está conosco. Então Ele espera que nós tenhamos uma tomada de posição, que nós tenhamos uma reação nele, com Ele, para que Ele possa derramar a sua glória sobre a nossa vida. Então, irmãos, uma das grandes armas que nós temos é estarmos na presença do Senhor, glorificando, orando, louvando e adorando a Deus. Porque, irmãos, se para Jesus ali em uma das áreas na tentação do deserto, qual foi? Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ou seja, ele queria receber adoração. E disse tudo isso, olha, que mentira, ele não é dono de nada. Ele disse tudo, ele não é dono de nada. O dono é o Senhor. Amém? Então, quando nós adoramos a Deus, nós estamos fazendo valer uma das grandes armas que nós temos. Porque, às vezes, nós deixamos de adorar a Deus porque ficamos abatidos, porque ficamos entristecidos, porque passamos situações, aí a gente acaba se abatendo, perdemos a alegria e o vigor da adoração. Irmãos, não, a única arma que nós temos e que nós podemos, veja, que os discípulos estavam presos, encarcerados, mas a única coisa que eles podiam fazer era o quê? Louvar e adorar a Deus. Eles começaram a cantar ao Senhor, presos, nos cárceres. E aí o que aconteceu? A glória de Deus se manifestou naquele lugar, e Deus estremeceu aquele lugar, e as portas se abriram. Por quê, irmãos? Porque Deus visitou aquele lugar. Assim Deus pode fazer também na nossa vida, dar uma sacudida geral, abrir as portas que estão fechadas, arrebentar com as correntes que estão prendendo, enfim, toda a obra do inimigo cair por terra. Nem tudo está perdido, a gente acaba às vezes deixando as coisas a esse ponto, mas temos que confiar em Deus. E o que nós temos para oferecer a Deus, senão a nossa vida, senão o nosso louvor, senão a nossa adoração, o nosso sacrifício, a nossa entrega de vida. Então, irmãos, amanhã, segunda-feira, é o nosso culto de oração. Amanhã estarei aqui, irmãos, eu preciso, segunda-feira eu não pude, às vezes houve um compromisso que conflitam, e então eu tive que atender,
mas é importante para mim estar aqui, não como pastor, porque às vezes eu deixo por conta dos irmãos, porque estar aqui em oração é um momento muito especial para mim. É especial para mim. Viu? Então, vem estar aqui. Culto de oração, quarta-feira, culto da família. Domingo de manhã. Ah, pastor, só tem um domingo para dormir. Você tem domingo para dormir o resto da sua vida. E se um dia você dormir e não acordar mais, você não vai ter dia nenhum mais para a vida do Senhor. Você precisa acordar para estar e aprender de Deus. Porque estudar a palavra de Deus é uma das armas que nós temos também. Conhecereis a verdade e ela nos libertará. Então, que Deus nos abençoe. Traga um renovo de entendimento para todos nós e que sejamos ricamente abençoados em nome de Jesus. E não temos como não ser. A única coisa que eu posso fazer é chegar até aqui, pregar, ministrar, orar pela sua vida, te aconselhar de acordo com a palavra de Deus. Agora o resto só Deus na sua vida, se você permitir. Amém? Vamos ficar de pé. Hoje eu quero falar com você, hoje à noite, dentro da palavra de Deus, que está no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 13. Interessante que eu já sabia que o que Deus tinha para a nossa meditação nesta noite seria esse texto, mas confesso para os irmãos que por conta das inúmeras atividades eu ainda não tinha meditado, me aprofundado, mergulhado nesse texto, nessa palavra. E foi assim uma coisa muito boa para mim. E eu creio que Deus vai falar ao seu coração também. Bom, Tiago capítulo 4, do versículo 13 ao 17. Você achou, amém? Diz assim: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que se sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Repito, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Oremos. Maravilhoso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queremos entregar as nossas vidas sobre a luz da Tua palavra, pedindo que o doce Espírito Santo venha se manifestar em nossos corações esta noite, que a Tua palavra encha e preencha este lugar, os nossos corações, e que haja uma ação do Espírito Santo. Ó Deus, que essa palavra venha ferir a nossa alma, ó Deus, nas áreas mais profundas e necessárias, ó Deus, a fim de que nós possamos entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Abençoa todos que estão aqui nesta noite, eu te peço e oro em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém. Podeis sentar. Queridos, Tiago, ele escreve essa carta aos cristãos. Essa carta é para os cristãos. Embora seja uma palavra também que atinja, que fale ao coração também dos ainda não convertidos, mas ela originalmente ela foi escrita aos cristãos da dispersão, ou seja, aos cristãos que se converteram no Pentecoste e se dispersaram pelas regiões ali
de Roma e todas aquelas regiões, e levaram consigo a mensagem do Evangelho. E uma das coisas que nós precisamos entender é que a fé genuína, a fé mesmo que emana da palavra de Deus para o nosso coração, é aquela que nos leva e nos entrega a confiança plena em Deus. A fé verdadeira, a fé genuína, a fé bíblica é aquela que nos entrega a confiar plenamente em Deus. Essa, eu creio que é a nossa grande busca em todos os momentos aqui. Por buscarmos uma fé plena, uma fé mais robusta, uma fé mais profunda, uma fé mais firme, uma fé dinâmica, uma fé que realmente nos leve a confiar de uma forma mais plena, mais profunda em Deus, através da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O grande desafio da fé que nós temos é justamente esse confronto da fé, da virtude espiritual com a nossa natureza humana, no que diz respeito a dois grandes desejos que emanam da nossa natureza humana em todos os tempos. O homem sempre sofre desses desejos, desses anseios, desses dois sentimentos, que é de quê? Da autossuficiência e da autonomia. Ou seja, parece que o homem só se sente seguro mesmo quando ele se sente assim, quando ele tem autossuficiência, ou seja, quando ele é autossuficiente, quando ele é suficiente, quando ele não necessita de nada, ou quando ele não depende de ninguém, quando ele tem autonomia. Essas são as duas mais nocivas mentiras que o homem pode acreditar, porque jamais seremos autossuficientes e autônomos, independente de tudo, de qualquer coisa. São as duas grandes mentiras que o homem pode acreditar. E não duvide, nós caímos nessa cilada. Nós somos propensos a acreditar nos nossos argumentos próprios. Porque elas, o que acontece? Elas colocam o homem justamente numa rota de colisão com a verdade de Deus. Porque quando eu me sinto autoconfiante, quando eu me sinto autossuficiente, então eu não me sinto mais dependente de Deus. Porque Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Então, ainda que você possa dizer assim, hoje na minha vida eu não preciso de nada, você precisa de Deus. Em muitas áreas, em muitas coisas, e de várias formas e maneiras, nós dependemos e precisamos de Deus. Então nunca há esse momento de autossuficiência, de autonomia, de independência. Não, irmãos, quase nada, poderíamos assim dizer, é tão destrutivo ao coração do homem do que a soma dessas duas coisas, da autossuficiência e da autonomia. E compreender que o amanhã pertence a Deus é o nosso grande outro desafio. Porque compreender que o amanhã pertence a Deus é reconhecer a verdade sobre um Deus que é todo-poderoso para direcionar e controlar todos os acontecimentos na nossa vida. Hoje o nosso grande desafio aqui é crer que Deus, com todo o seu poder, com toda a sua autoridade, com toda a sua majestade, Ele é poderoso o suficiente para direcionar e controlar todos os acontecimentos da vida de cada ser humano. E nós temos duas vias de alternativas. A primeira é entregar as nossas vidas à confiança no Deus Altíssimo,
ou sair para um desespero de vida tomando atitudes impensadas, tomando decisões próprias, agindo conforme o seu pensamento, a sua natureza, e esbarrar nos acidentes de percurso que com certeza virão. Nada será pior para a nossa vida do que um trajeto fora da vontade de Deus. Eu não vou nem falar de uma vida fora da vontade de Deus. Eu vou falar de um trajeto, de um percurso que nós possamos fazer. Por que eu estou dizendo isso? Porque inevitavelmente todos nós aqui, quando paramos para pensar, podemos nos lembrar de alguma coisa que nós fizemos e que nós descobrimos posteriormente que fizemos aquilo que não foi da vontade de Deus. Eu não estou falando necessariamente de um pecado. Eu estou falando de coisas assim que você fez, achando que você estava certo e que você descobriu depois que não era da vontade de Deus. São coisas, às vezes, como eu disse, nem sempre são pecados. Não estou falando de pecado, estou falando, às vezes, até de coisas assim que você pensava que você estava fazendo um bem, que você estava fazendo uma coisa boa. E você descobriu que, apesar de você pensar daquela maneira, Deus não queria que você fizesse aquilo. E aí você viu as consequências. Você viu o desenrolar das coisas. Então, irmãos, é isso. Isso é que deve atrair o nosso coração. O quê? É essa consciência de que Deus é Deus. E que a Ele pertence toda a nossa vida. E que Ele tem o controle de tudo, que basta tão somente a gente confiar nele. Teremos ansiedade, sim ou não? Sim. Passaremos por momentos de tensões, sim ou não? Sim, porque isso emana da natureza humana. Mas o espírito controlado, o espírito convertido, ele rechaça a natureza humana. Ao invés de nós alimentarmos essas coisas que vêm da nossa natureza humana, a gente procura confrontar essas coisas. Para quê? Para que a gente permaneça firme na fé que temos no Senhor. Às vezes as ondas são muito grandes, às vezes os adversários são gigantescos, e humanamente falando, a desigualdade ela é muito grande. Como confiar naquilo que eu estou vendo, que eu não vou conseguir? Mas eu me lembro que eu tenho que confiar em Deus, e confiar em Deus aí agora está fora de qualquer cogitação de coisas terrenas, de mensurar, de medir, de avaliar, porque é algo que eu vou trazer para dentro de mim, para a minha alma e no meu espírito. Em Deus eu vou confiar, e Deus confirmará a sua palavra com os sinais. Amém? Então, meus irmãos, e não é falsa a ideia que através da fé e da oração nós vamos fazer alguma coisa, que nós vamos mudar as coisas. Ou seja, essa ideia de achar que eu vou orar para fazer eu não oro para fazer nada acontecer. Vai ser o que Deus quiser. Vai acontecer o que for da vontade de Deus. A minha oração é para me regar a minha alma de Deus. É para mim poder receber e sentir a presença de Deus. E a vontade de Deus ser clareada, assim, eu clarear a minha alma, iluminar a minha alma, para que eu confie nele e não nas minhas frustrações. Porque quando você ora e as coisas não acontecem, então a tendência qual é? É você se frustrar. Mas quando você confia no Senhor, fala, não deu certo o que eu pensei. Eu queria sim, mas não foi. Seja feita a vontade do Senhor. Eu continuo confiando. Amém? Então, quando nós falamos, irmãos, de mundanismo, nós não estamos falando apenas de maus hábitos. Quando a gente fala de mundanismo, a gente não está falando apenas de vícios. Quando a gente fala de mundanismo, a gente não está falando apenas de práticas explícitas perniciosas. Não. Quando nós falamos de mundanismo, nós estamos falando também de sentimentos dúbios, sentimentos enganosos, que passam pelo nosso coração, que vêm como influência da nossa própria natureza humana, que se identifica com este mundo, que habita neste mundo. Então, nós não estamos falando
nem sempre de coisas imorais ou indecentes, mas estamos falando de sentimentos enganosos. Jeremias diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. A busca do homem por segurança, irmãos. A busca do homem por segurança. Não é isso, a gente quer conquistar mais na vida para se sentir seguro. A gente quer ter mais recursos para a gente ficar cada vez mais livre da pobreza, das dificuldades, dos problemas, porque isso nos dá sensação de segurança. Nós queremos ir para um lugar bem fechado, bem trancado, ou morar bem alto, porque isso traz uma certa sensação de segurança. Irmãos, mas nada é segurança de nada. Na verdade, só há segurança em Deus. Deus é a nossa segurança. Amém? Então, essa busca do homem por segurança leva o homem a pecados velados, a atitudes movidas por sentimentos comprometedores diante de Deus. Por isso, a nossa mensagem de hoje, ela fala sobre o tema tudo será se Deus quiser. E aqui eu quero chamar a sua atenção para o versículo 13, e aqui a gente entender na palavra de Deus sobre esse tema. Tudo será se Deus quiser. Versículo 13. Atendei agora a vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. O homem, ele faz planos para o futuro. O homem planeja. E aqui é interessante que Tiago, ele vai e pega as palavras dos irmãos que eram negociantes, que eram pessoas que tinham negócios. Então, ele usa, ele tem assim uma certa ironia, que ele pega a própria palavra das pessoas, as próprias palavras das pessoas, que diziam, olha, vocês estão dizendo isso assim, olha, hoje ou amanhã nós iremos para a cidade tal, e lá nós passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Ou seja, o homem faz seus planos para o futuro. Ele usa aqui as palavras desses comerciantes cristãos da época. Tiago parece usar de uma certa ironia, não é? E é assim, nós estamos sempre planejando para o mês que vem, para o ano que vem, daqui a 2 anos eu vou tirar uma férias inesquecível, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. O homem faz os seus planos. A palavra de Deus em Provérbios diz o seguinte: o homem do homem, como é que é? O homem faz os seus planos, mas a palavra certa, a palavra final, a última palavra é do Senhor. A gente pode, não é pecado, mas a palavra certa vem do Senhor. E aqui ele fala, olha, vocês estão fazendo planos, vocês estão tomando decisões, vocês estão fazendo planos para o futuro, não é? Prevendo, estão não só fazendo planos, né? Para hoje, amanhã iremos para tal cidade, lá vamos passar um ano, negociaremos e já estão até prevendo, e teremos lucros, vamos nos dar bem. Olha só, é assim, vamos negociar, vamos viajar, vai ser assim, vamos fazer assim, e nós teremos, nós vamos conseguir, nós vamos obter. É assim. Tiago tira da boca dos próprios cristãos o que eles estavam dizendo, diz assim, olha, será que vocês estão entendendo o que vocês estão fazendo? Vocês estão fazendo planos. Vocês não só estão planejando, como vocês já estão prevendo os resultados. Vocês estão calculando tudo, vocês estão usando todos os prognósticos aí, e todas as simulações, todas as suas planilhas, mas vocês estão esquecendo de uma coisa. Versículo 14. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. E ele pergunta, o que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Irmãos, 2 coisas importantes nesse versículo.
Tiago está dizendo, a vida é imprevisível. A vida é imprevisível. Diga para o seu irmão, a vida é imprevisível. Hoje nós estamos aqui. Hoje, agora nós estamos aqui. É a única coisa de certo que nós temos. E aqui nós vemos ele dizendo, a vida é imprevisível. E mais, ele diz, a vida é muito breve, é muito curta, e ela passa rapidamente. Há um grande alerta de Tiago para nós hoje. Gente, a vida é imprevisível. A única coisa que você tem por certo é o hoje, é o agora. Daqui a pouco, hoje, amanhã, daqui a um ano, tudo isso é imprevisível. Você pode fazer planos, mas nada disso é certo, nada disso é garantido. Tudo pode acontecer. Nós chegamos aqui às 19 horas, começamos um culto, já estamos perto de 15 para as 9. Irmãos, desde que nós chegamos aqui e até saímos daqui, muita coisa mudou na vida de muita gente. Existem pessoas que quando nós entramos aqui às 19 horas estavam vivas e agora já não estão mais. Já não existem mais. Já não estão mais presentes. Filhos foram órfãos, mulheres ficaram viúvas, homens ficaram viúvos. A vida. Hoje a gente está de um jeito. Amanhã você não sabe. Hoje está tudo certo. Amanhã pode não estar. Agora, hoje pode não estar nada certo. Mas amanhã é outro dia. Tudo pode mudar. Tanto de uma forma quanto de outra. Então, irmãos, nós temos que entender que a vida é imprevisível e nós não podemos ver as coisas com esses olhos que muitas vezes nós vemos, de achar, não, deixo para amanhã, semana que vem, depois. Não, irmãos, nós temos que aproveitar. De algum tempo que eu venho conversando isso com a minha esposa, eu sempre digo, a gente tem que aproveitar cada momento, porque a vida passa. Amém? Passa muito rápido. Você que é jovem, diz assim, eu estou novo, mas você vai ficar velho também. E vai passar rapidinho, quando você vê. Gente, eu já tive cabelo, acredita? E comprido. Balançava assim, hoje já era. A vida é imprevisível. Né? A vida é imprevisível, tudo pode acontecer. E nós temos que olhar para essas coisas. Nós temos que pensar nisso. E nós temos que colocar a nossa confiança em quem? No Senhor. Hoje pela manhã a gente saiu daqui e veio a notícia que o pai de Eric, o Fred, né? Foi atropelado andando de bicicleta, caiu, bateu com a cabeça, 8 pontos. Graças a Deus não sofreu nenhum dano, fez uma tomografia, deu tudo certo. Mas a pessoa acorda bem e termina a noite com dores, com 8 pontos na cabeça. Que isso, pastor? Ai, para de falar isso que dá azar. Você acredita em azar? Está com medo disso? Não, irmãos. Tudo pode acontecer. A vida temos que encarar essa realidade da vida. E Tiago estava acordando o pessoal, porque o pessoal estava viajando. O pessoal estava, não, porque olha, e coisa e tal. Gente, esse é o momento, essa é a hora. Nós estamos aqui hoje tendo uma boa oportunidade de louvar a Deus, de adorar a Deus, de cultuar a Deus, de encher o nosso coração da presença de Deus. E você não deve deixar que nada de fora venha ocupar e perturbar esse momento da sua vida. Porque esse momento pode fazer toda a diferença para você. E Tiago diz uma coisa ainda: sois como neblina. Ele chama a nossa vida de neblina. A gente não vê muita neblina aqui, né? Mas lá para o Rio, dia de neblina é assim: você acorda, não pousa avião, nada, você não enxerga nada. Mas de repente, dissipa, vai embora, acabou tudo. Para onde foi? Acabou.
Ele chama a nossa vida assim, de uma coisa passageira e que se dissipa. É assim, gente. É assim. A gente começou um ano assim, que a gente perdeu muita gente amada, né? Nós perdemos pessoas na família. A gente até hoje olha assim, meu Deus, não consigo acreditar que a gente perdeu, né? Meu cunhado, né? A gente até hoje, ela não está aqui, a gente, puxa vida, perdemos Carlinho, parece a gente difícil acreditar que a gente não vai ver mais Carlinho, a vida se dissipa. Gente, essa palavra é um golpe assim, no estômago da gente. Acorda, tudo se dissipa, tudo se acaba. Ele sois neblina, a vida é breve, o tempo passa rapidamente. A única coisa que nós temos é o agora. A única coisa garantida que nós temos é o agora. É esse momento. E a vida, irmãos, é feita de momentos. Guarde isso. A vida é feita de... Nós estamos vivendo esse momento, daqui a pouco você vai viver outro momento. Agora, momentos bons e momentos ruins. Temos momentos bons, mas virão momentos ruins também. Agora, há momentos que dependem de você torná-los bons ou ruins. Como, por exemplo, alguém que vive de mau humor. Está perdendo tempo. Está se fazendo mal. Está sofrendo. Gente, a gente precisa aproveitar os momentos da nossa vida. Aqueles que dependem de nós, que nós podemos torná-los melhores. Nós temos a oportunidade de tornar a vida um pouco melhor. Nós podemos viver melhor. Fazendo coisas que desalojam do nosso coração aquilo que nos faz mal. Liberando o nosso coração sentimentos, ressentimentos, mágoas, coisas, gente, que não vai acrescentar nada, não, só nos rouba, só nos tira. A vida é muito curta. Eu estava pensando, comecei a fazer umas contas, eu falei, não, eu vou ficar doido com esse negócio, vou largar esse negócio para lá. Eu comecei a calcular mais ou menos uma pessoa de 40 anos, com 40 anos hoje. E essa pessoa com 40 anos, quantas horas de vida ela tem? E considerando que um dia tem 24 horas e que a gente geralmente fica acordado em média 12 horas, quanto tempo dessas 12 horas você gasta com aquilo que não é bom, que não edifica, que você gasta se machucando, sofrendo, se torturando, se você tirar isso da sua vida? E se a gente somar todo esse tempo, vai ser o tempo de uma vida, de uma pessoa mais ou menos de uns 18 a 20 anos. Você acredita nisso? Que de acordo com a nossa idade nós podemos ter perdido tanto tempo que somados poderia gerar a vida de uma outra pessoa? Nós podemos viver diferente. Nós precisamos valorizar mais a vida. Precisamos valorizar mais o nosso tempo com as coisas que edificam. Nós precisamos valorizar mais as pessoas importantes na nossa vida. Gastamos tempo com tanta coisa e gastamos pouco tempo com as pessoas que são importantes na nossa vida. Principalmente quando essas pessoas são mais jovens do que nós. E que a tendência natural é você partir antes e essas pessoas ficarem. Não estou sendo trágico nesta noite. Nem quero tirar o seu sono. Mas há uma realidade que tem que nos provocar uma reflexão para que a gente possa mudar algumas coisas, para a gente fazer mais isso. Talvez você que riu agora tenha rido muito pouco. Talvez você que riu agora, você tenha feito muito pouco isso. Talvez você tenha andado muito sério, tenha andado muito preocupado, muito ocupado com as coisas do amanhã, com as coisas do porvir. Meu Deus, e como é que vai ser daqui a 10 anos? Olha o que diz a palavra de Deus. Versículo 15. Leia comigo.
Leia comigo para mim. Eu vou ler para mim, você vai ler para você, em voz alta, amém? Não vamos ler para o vizinho, não. É cada um para si, porque hoje o negócio pegou para nós, tá certo? Vamos lá. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viver. É por isso que eu estou falando dessas coisas todas, porque você só vai viver para isso se Deus quiser. Não basta você querer fazer o que você quer. Deixa eu te dizer como é que a coisa está funcionando. O crente hoje, ele pensa assim, ele parece um arquiteto, ele faz um plano, ele faz um projeto de vida e pede: Senhor, agora assina aí que é tudo que eu quero. Está entendendo? Ele não pede o plano de Deus para a vida dele. Ele faz o plano e pede para Deus assinar. É isso que eu quero ser, é isso que eu quero fazer. Essa é a vida que eu quero para mim. Irmãos, o Senhor é Deus. E Ele está dizendo: olha, em vez disso, nós devíamos dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Mas se Deus quiser. Agora, tudo bem, você pode dizer: mas pastor, eu costumo dizer isso, se Deus quiser. Todo mundo diz isso. Todo mundo diz se Deus quiser. Mas isso é mais um daqueles jargões, mais uma daquelas forças de expressão que a gente usa. Se Deus quiser eu vou. Mas, olha, gente, isso está mais para que se eu quiser do que para Deus. Não é assim que funciona, viu? Eu sei que essa frase é muito usada habitualmente, mas ela é pouco entendida, ela é pouco compreendida, há pouca reflexão sobre isso e há pouca credibilidade nisso, que realmente é assim: se Deus quiser, e se Ele não quiser, problema meu, eu que me vire, eu que aceite, e se não quiser, vou ficar bicudo. Pior para mim, porque o que Deus quer é bom, é melhor. E a verdade é: quantas vezes a gente quis tanto algo que você, Deus está comigo, e de repente Deus não quis para você. E você ficou com aquela cara de pastel de queijo desse tamanho. Você, Deus, o Senhor não quis isso para mim, né? E a gente fica até meio assim, mas a gente tem vontade de zangar com Deus. Mas a gente teme, né? E sabe que Deus... Mas a verdade, irmãos, é que às vezes a gente quer tanto as coisas que na verdade a gente não está olhando para ver se Deus quer ou não. É mais se eu quero ou não. Porque a coisa que pega dos dois lados, você vai ver. A coisa funciona mais assim, dessa maneira que eu falei. A gente faz o projeto, a gente faz a planta e dá para Deus assinar. Não é assim. O Senhor é Deus. E Ele fala isso do modo mais simples, para que nós possamos fazer as coisas da maneira mais simples, ou seja, segundo a vontade dele. Ele diz aqui no versículo que, em vez disso, deviam dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, porque eu só vou viver até o final do ano, se Deus quiser, só vou viver mais um dia, se Deus quiser. Nada vai acontecer fora da vontade de Deus, irmãos. Agora, eu tenho a minha opção de confiar nesse Deus na minha vida, ou de fazer um monte de bobagem na minha vida e embolar tudo, e depois ficar pedindo: Senhor, me tira desse embaraço que eu mesmo me enfiei, por querer fazer do meu jeito, da minha vontade, né? Versículo 16: agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é, olha, a clareza da palavra de Tiago. A palavra jactância quer dizer vaidade. E ele chama isso de arrogantes pretensões. Olha, e não é mentira não, ele está falando a mais pura verdade. Gente, como nós somos arrogantes. Pode contar que eu vou lá. Vou como? Se Deus quiser. Me convida para comer uma pizza depois do culto. Eu vou dizer que vou. Se Deus quiser. Porque tudo passa pela vontade de Deus. E isso não é força de expressão, isso não é misticismo, isso é a mais pura verdade. Porque muitos planos nós fizemos e Deus frustrou para a glória do seu nome e para o nosso bem.
Porque quantos escapes, quantos livramentos nós tivemos, porque Deus sustou os nossos planos, sustou as nossas vontades e fez prevalecer a sua vontade. Então, se Deus quiser, amanhã, se Deus quiser, depois de amanhã, se Deus quiser que eu viva, Ele pode querer que eu viva sim ou não. E Ele pode querer que eu viva, mas pode não querer que isso aconteça. Está na vontade de Deus. Mas o pior vem agora. E quando eu digo pior é porque não tem saída. Porque nós estamos falando aqui, ele está dizendo aqui daquilo que eu pretendo fazer e que devo encontrar respaldo na vontade de Deus. Amém? Agora ele fecha a conta nos dando um nó bem legal. Verso 17. Vou terminar aqui. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem, e o bem aqui, entenda a palavra o que é certo. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem, o que é certo, e não faz, nisto está pecando. Agora, gente, é outra coisa. Não é o que eu quero, é quando eu sei o que Deus quer e eu não faço. Agora pegou a gente na curva. Deus quer que a gente esteja na igreja, que a gente venha ao culto. E quando a gente não vem, não é porque fica só na... Não pode, Deus, pequei. Se eu pude e não quis, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, quantas coisas Deus quer que a gente faça. Deus quer que a gente esteja na sua casa. Deus quer que a gente seja fiel a Ele na vida cristã, em várias coisas. Deus quer que a gente perdoe, Deus quer que a gente ceda, Deus quer que a gente faça tantas coisas. E tudo aquilo que você já sabe que Deus quer e não faz, você pode... Não, mês que vem eu vou mudar isso. Então tá, até mês que vem você vai continuar pecando. Porque ele diz, quem sabe o que deve fazer e não faz, peca. Então já fica, a coisa já fica apertada no versículo anterior, quando ele diz que essas coisas, toda jactância semelhante a essa é maligna. E agora ele diz que a gente peca em não fazer aquilo que a gente sabe que tem que fazer. Há pessoas que trazem para o seu poder de decisão o querer fazer ou não. Eu já aprendi, eu já li, já aprendi que Deus fala sobre isso, mas eu ainda não fiz. Eu estou pensando, decidindo o que eu sei que é para fazer e eu não faço, eu peco. Entendeu? Eu sei que não é muito animador e não traz muito público você chegar num domingo à noite, mas, irmãos, é a palavra de Deus. Quem quer se enganar, se engane. Mas essa é a palavra que nos abençoa. Essa é a palavra que nos abençoa. É a palavra de Deus. É aquela que nos ajuda a não pecar. E Deus quer que a gente pare de pecar em coisas que a gente pensa que não é pecado. Entende? Há coisas que nós achamos que não é pecado. Porque não está na relação de pecados, pelo menos que eu conheço. Mas olha, preste atenção aqui. Tudo aquilo que você já sabe que Deus quer que faça e você não faz, nós pecamos. Isso, o pastor não computa, você não vê, ninguém vê, mas Deus está no controle de todas as coisas. Porque Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. E Ele tem o controle de todas as coisas. Não só nos planos feitos, sem levar em conta a vontade de Deus, mas também aqui, ele diz, aquele que sabe o que deve fazer e não faz, nisso está pecando. Gente, essa palavra é para a gente refletir até o final do ano.
é para a gente fazer uma faxina com água sanitária, cloro, vasculhar dentro de nós. Gente, o que eu sei que é para fazer, eu não estou fazendo. Ou seja, ele me tira o poder de decisão, porque na verdade o meu direito é não ter direito, é fazer a vontade de Deus, porque Deus é que sabe. Aí a minha vida vai estar nas mãos de Deus, e aí Deus vai poder fazer a sua vontade. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Antônio, vem orar, vem, meu irmão. Vamos ficar de pé, vamos curvar as nossas cabeças. Deposite essa palavra do seu coração. E vamos estar orando neste momento, pedindo a Deus que nos abençoe. Porque vem